agora. Essa é a segunda parte do nosso encontro do dia 31 de março de 2020, em que, no primeiro encontro, nós vimos a teoria da norma com princípios e regras de acordo com o escolho de Dworkin e de Alexi. Vimos as diferenças entre normas que são regras e normas que são princípios. Essa construção hoje é adotada nos tribunais constitucionais do mundo todo, entre eles o da Alemanha, entre eles o da Áustria, entre eles o da França, entre eles o da Itália, no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Então, posto isso, a gente vai passar agora para a teoria clássica, que é chamada de teoria dicotômica. Nós temos de um lado de teoria dicotômica 2 e, modernamente, teoria tricotômica 3. Teoria dicotômica foi a chamada teoria clássica ou norte-americana. Os americanos, eles procuram dar um viés extremamente pragmático para tudo. É muito difícil lá nos Estados Unidos, exceto para áreas como biologia, como química, físico-química, física, que eles deem uma importância ao aspecto eminentemente teórico. No restante, inclusive para as áreas das ciências sociais, eles procuram ver muito com o aspecto estatístico, muito com o aspecto numérico, muito com a ideia de qual será o retorno da sociedade. Se for uma viagem total, eles, em geral, eles não financiam, em geral, eles não têm muita simpatia. Essa visão, ela é colocada desde o início pelos norte-americanos, desde a fundação da Federação Americana, desde, portanto, no século XVIII, lá nos idos de 1700, 1750, 1760, 1776, com a independência. E o que é que eles fizeram ao promulgarem a Carta deles de 1777? Os americanos, com a sua visão extremamente pragmática, eles disseram o seguinte: só tem dois tipos de normas, só dois. Quais são? Existem normas que são auto-aplicáveis e, portanto, você pode exercê-las sem precisar esperar por uma lei. E existem normas que não são auto-aplicáveis. Então, é a previsão de um instituto qualquer. É a previsão de um agente estatal, que ele não existe ainda. É a previsão de determinada prerrogativa, que não existe ainda. É a previsão de uma norma que diz que ela deverá ser regulamentada por lei e, portanto, ela não é auto-aplicável. Então, normas auto-aplicáveis são aquelas que você simplesmente exerce o direito, então somente pela sua previsão normativa. Já a norma não auto-aplicável é aquela que você percebe que o exercício daquele direito torna-se muito difícil, dada a inexistência de uma lei que a regulamente. Ou seja, a previsão de um direito, a previsão de instituição, a previsão de uma prerrogativa de uma faculdade, de um dever, de uma obrigação, só que não tem como ser exercido aquilo ali, não tem como ser operacionalizado na prática, dada a falta de aplicabilidade daquela norma constitucional, pura e simplesmente pela falta de uma lei, de um regulamento, que a estipule, que a regulamente, que a concretize, que a detalhe essa norma, para torná-la na prática operacional. Dito isso, em inglês, nós temos a seguinte expressão, então vou colocar aqui para vocês. Em inglês, os Yankees, os norte-americanos, cunharam a seguinte expressão: Oi, professor. já. Eu perdi algumas aulas do senhor e no começo da... Você tem plano de aula? Ok? Você tem plano de ensino de aula? Tem sim, tá no No portal? tá lá. Onde que eu encontro? Eu nunca consegui achar. Deixa eu ver aqui, peraí, um instante. Cara, deixa eu procurar depois, tá? Deixa eu procurar depois. Tranquilo, professor, tranquilo. Posso informar, se eu posso informar. Ok, Tranquilo. beleza. Pode informar aí, bota.
Bota no WhatsApp para todo mundo ver, tá? Bota no WhatsApp. WhatsApp. Provisions. Ok, pessoal, veja como que os americanos são práticos. Para eles é um negócio, tudo tem que ser entendido da forma mais fácil, mais prática possível. Dito isso, eu quero que vocês dêem uma olhada, vamos ao artigo 5º da Constituição. Vamos lá. E quero que vocês me digam, agora no inciso 4º. Quem pode ler para mim o inciso 4º? É livre a manifestação do pensamento, sendo vetado o anonimato. Ok. O que vocês entendem? É uma norma auto-aplicável aí ou é uma norma não auto-aplicável? Auto-aplicável. O que é uma norma auto-aplicável? Porque ela não precisa de uma norma que regule a sua eficácia, né, professor? Ela o simples direito ele decorre da normalidade do Exatamente. Tá. Exatamente. Então, percebam, aí é um caso de norma auto-aplicável. Ou seja, você não precisa esperar uma lei para você manifestar o seu pensamento. Você manifesta o seu pensamento. Não há censura no Brasil. A censura é proibida no Brasil. E, dito isso também, vamos agora, nesse mesmo artigo 15, nesse artigo 5º, ao inciso 15. Quem pode ler para mim? Quinto 15. Querem que eu leia? Eu vou ler. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Percebam que aí no meio da norma está colocado nos termos da lei. Cuidado. Cuidado. E aí, essa norma é auto-aplicável ou não é auto-aplicável? Não é auto-aplicável. Eu acho que é auto-aplicável, professor, porque no momento que ele fala em paz, né? Eu acho que nessa situação que ele está falando de não em paz seria quando, sei lá, tivesse o estado de sítio, alguma coisa assim. E seria a própria restrição do direito. Então, percebam, mesmo tendo a lei aí, a liberdade de locomoção, em tempos, é plena. Entenderam? Ela é plena. Mesmo tendo a lei, eu posso isso aí como pegadinha. Entenderam? Vocês exercem, vocês ficam no local, vocês fizerem. Vocês saem do local, se vocês quiserem. Não exatamente agora, que nós estamos com normas, nós estamos em situação de calamidade pública. Então, não exatamente agora, mas normalmente é isso que ocorre. Ou seja, não precisa você ter uma lei para dizer que você pode se locomover como você quiser em todo o território nacional. Você não precisa de permissão para entrar no Rio de Janeiro, para entrar em outro estado. Quer dizer, normalmente, agora precisa. Estão entendendo assim? Agora está precisando. Então, percebam. Dito isso, agora vamos para o artigo 37. Estou indo aqui pela Constituição do Planalto, da internet. Estou chegando ao artigo 37 da Constituição. Capítulo 7, da Administração Pública. Eu queria que alguém lesse para mim o artigo 37, o caput, e o inciso 7º. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Pode ler o 7º. 7º. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. E aí, pessoal, essa norma é auto-aplicável ou não é auto-aplicável? Não auto-aplicável porque depende da lei específica, no caso, definida. Isso.
Para que vocês tenham uma ideia, a Constituição vai completar esse ano 32 anos. 32 anos da promulgação da nossa Constituição, nós não temos até hoje a lei de greve do servidor público. Até hoje. Nunca quiseram mexer com esse vespeiro, certo? Porque a categoria dos servidores públicos ela é muito forte no Brasil. Muito forte. O lobby que eles têm é muito poderoso. É difícil mexer com o servidor público, por bem ou por mal. Tá? Então, dito isso, essa norma não é auto-aplicável. Percebam, cria-se uma situação de enorme insegurança jurídica dada a inexistência da lei. Tá claro isso aí? Ok, beleza, tá? E agora a gente vê. Os americanos, então, e Rui Barbosa trouxe para a Constituição de 1891 essa ideia, essa noção, que, então, direitos fundamentais, praticamente quase todos eles são normas auto-aplicáveis. E na parte referente à nossa Constituição, no capítulo referente aos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º da Constituição, vamos voltar novamente ao artigo 5º da Constituição, mas agora vamos ao final do artigo 5º, lá pelo seu inciso 78. Professor, me ajuda aí? É L, é? É assim, L o quê? L é 50, cada X romano é dezena, então Sim, L, sim. 2 dezenas, 70, aí o V é 5, Pronto, achei. 3 Em países, estado... 78. Não, o Estado não. Ah, o 78. Ah, a todos, né? Isso. Pronto. Pode ler. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse inciso aí, pessoal, é norma regra ou é norma princípio? Princípio. Por quê? Ele decorre do princípio da legalidade, né, professor? Não exatamente. É uma palavra aberta, razoável. Razoável pode ser 1 ano, um processo. Para juiz é razoável 5 anos. Para pessoas comuns como a gente, razoável são 6 meses. Está entendendo assim? E como o judiciário aqui é meio brasileiro, então, razoável para um lado é diferente para o razoável do outro. Então, é uma norma princípio. Eu pergunto, essa norma é auto-aplicável ou não é auto-aplicável? É self-executing provision ou é not self-executing provisions? Na minha opinião, auto-aplicável. É auto-aplicável, tá? Ou seja, tem que observar essa razoável duração do processo. Então, por exemplo, a pessoa que esteja presa mais de 1 ano, sem uma fundamentação específica, prisão preventiva, por exemplo, o ministro Marco Aurélio entende que aí fura a razoabilidade de um processo de uma decretação de uma prisão preventiva, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Mas, finalmente, pessoal, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos ler exatamente abaixo o que consta no parágrafo 1º, abaixo exatamente do inciso 78 do artigo 5º. Quem pode ler? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ok. Ou seja, já está dizendo, olha, todos os 78 incisos desse artigo 5º da Constituição são normas auto-aplicáveis. Tem aplicabilidade imediata. Não é mediata. Se fosse mediata, seria por meio de. Por meio de seria uma lei. No caso, não precisa de lei, não é isso? Não precisa de lei. Você pode exercer. Você pode até ter uma dificuldade de exercício, mas você pode exercer. Não pode ser negado o exercício do seu direito. Beleza pura? Beleza pura? Tranquilo. Agora, então, vimos a primeira parte desse segundo encontro, que é a classificação clássica ou norte-americana. E aí, o que aconteceu? Na década de 70, aqui no Brasil, e na Alemanha também, e também na Itália,
começou a se perceber que as constituições elas se expandiram. Então, é o que se coloca muito na doutrina, o direito constitucional está em contínua expansão. Então, para todas as constituições, sem exceção no mundo, exceto a Constituição americana, por uma cultura jurídica peculiar que os americanos possuem, e exceto também a Carta Inglesa, que é consuetudinária, mas as constituições, por exemplo, nós tivemos na Alemanha a Carta Fundamental de Bonn, que é de 1949, nós passamos a ter, depois da Segunda Guerra Mundial, a Constituição da Espanha, de 1978, a Constituição de Portugal, de 1976, todas elas, a espanhola e a portuguesa, são parecidas com a Constituição brasileira. O Brasil, ele pegou muita influência da portuguesa e da espanhola. Pois bem, o professor José Afonso da Silva, ele percebeu que tão somente auto-aplicável no auto-aplicável não seria suficiente. Ele percebeu que existem normas que são principiológicas, que têm a característica principiológica, só que elas não são auto-aplicáveis. Elas podem até regulamentar mais o direito fundamental. Elas são derivadas de algum direito fundamental, mas não são auto-aplicáveis. Então, dito isso, ele fez uma classificação tricotômica. Então, comparando, ao passo que os norte-americanos fizeram a classificação dual ou dicotômica, auto-aplicável ou não auto-aplicável, o professor José Afonso da Silva, da Faculdade do Largo de São Francisco, ele colocou uma outra classificação, segundo a qual existem as chamadas normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Então, vou escrever isso agora no WhatsApp de vocês. Então, recordando o que foi visto pela manhã. Vocês estão ouvindo panela aí, pessoal? Sim. Aham. O Bolsonaro tá se manifestando agora, é? Acho que ele tá em pronunciamento agora. Outro pronunciamento? Eita, lá vem merda. Mas, poxa, ele tá se pronunciando muito. Parece que ele tá gostando. Desculpa aí. Ah, sem problema. Sem problema. Aqui, assim, vamos até as aspectos, a gente somos pessoas históricas. Então, está na história aqui de uma aula gravada, tá tendo panelaço. Aqui, muito forte, aqui perto aqui de casa. Muito aqui forte também. mesmo. Muito forte.
Alguém pode ter certeza? Ele está fazendo pronunciamento oficial ou é gravação de alguma matéria do Jornal Nacional em que ele esteja aparecendo? É oficial mesmo, é oficial. Tá Acho que é passando agora. oficial. Entendi. Bem, pessoal, vejam que a classificação do professor José Afonso da Silva, a primeira classificação, ele colocou normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata. O critério que ele utilizou foi aplicabilidade, ou seja, normas que são mais auto-aplicáveis ou não, de acordo com a eficácia da norma. O que é eficácia da norma? Uma norma é mais eficaz quanto mais espontaneamente ela é cumprida. Então, a norma da manifestação do pensamento no Brasil é uma norma muito eficaz, porque nós temos já um histórico, desde 1985, uma imprensa livre, uma forma de manifestação, e sem brincadeira, pessoal, o Brasil ele tem uma manifestação do pensamento que é tão livre, não fica diferente muito do que acontece nos países europeus, não. Estão entendendo? Aqui esse direito ele é muito bem exercido. Ou seja, você percebe, então, uma alta eficácia. Então, o raciocínio é o seguinte, olha, vamos pensar no grau de eficácia. Quanto mais aplicável ela for, mais eficaz ela é. Então, dito isso, ele disse assim, então existirão as normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Essas normas, elas têm o mesmo raciocínio das antigas normas auto-aplicáveis, das normas Self-Executing Provisions. Está claro? Então, o artigo 5º, todos os seus incisos, são normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. E daí, portanto, é que você verifica que o parágrafo 1º, ele foi influência norte-americana, mas, na verdade, quem inspirou esse parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição foi o professor José Afonso da Silva, da qual, ainda na década de 80, muitos parlamentares constituintes, eles eram bacharéis em Direito. E, na Faculdade de Direito, na época, da década de 80, o livro mais adotado de Direito Constitucional era o Curso de Direito Constitucional Positivo, do professor José Afonso da Silva. Então, nesse sentido, está aí a inspiração de José Afonso, parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Vamos à segunda classificação dele. A segunda classificação, pessoal, a doutrina diverge, só não diverge no seu inciso 13 do artigo 5º da Constituição. Trata-se de uma norma de eficácia contida. A nomenclatura colocada pela professora da PUC de São Paulo, Maria Helena Diniz, e pelo professor da PUC de São Paulo, Michel Temer, ex-presidente da República, ela é mais precisa, ela é mais didática. Eles chamam de norma de eficácia restringível. Quem pode ler para mim o inciso 13 do artigo 5º da Constituição? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. No turno da manhã, eu falei que há 100 anos atrás, os nossos antepassados, a maioria não nasceu das mãos de um médico ou de uma enfermeira. A maioria dos nossos antepassados nasceram das mãos de parteiras. Parteiras, elas não tinham formação em enfermagem, não tinham formação em medicina, mas elas faziam os partos. Há 100, 150 anos atrás, o farmacêutico, o dono da farmácia da cidade interior, fazia as leis de médico. Ele fazia as leis de dentista. Ou seja, percebam, então, que a sociologia, a área da Tainá, é uma ciência dinâmica. Ela vê o que está ocorrendo. O direito é uma ciência que vai a reboque. A sociologia vai na frente e o direito vem atrás. Ou seja, na medida em que nas relações sociais vão acontecendo interações, seja por costumes, seja com aspecto normativo, o direito vai atrás. Então, há 100 anos atrás, a maioria dos advogados no Brasil eram rábulas. O que eram os rábulas? Rábulas eram homens, poucas mulheres, quase todos homens, pessoas cultas, que no interior era aquela pessoa que tirava a dúvida do direito de todo mundo e que fazia a solicitação perante o Poder Judiciário, então era um rábula. Então, percebam, não havia ainda a obrigatoriedade de você exercer a medicina, de ser formado em direito, em medicina, ou de você, para ser advogado, ser formado em direito, em faculdade de direito.
Até 100 anos atrás, só tínhamos 2 faculdades de Direito no Brasil. A Faculdade do Largo São Francisco e a Faculdade de Direito em Olinda, em Pernambuco. Não tínhamos outras faculdades de Direito no Brasil. A nossa Faculdade de Direito, ela só surgiu no início do século XX, aqui no governo de Nogueira Ascioli. Aqui foi uma história triste, viu? Alguém sabe por que surgiu a Faculdade de Direito aqui no Ceará? Alguém tem uma ideia da história triste? Alguém já ouviu falar disso aí? Sim ou não? Não? A Faculdade de Direito Não. no Brasil. A Faculdade de Direito aqui, no Brasil, não, desculpa. Aqui no Ceará, pessoal, todos os pais que tinham dinheiro, que tinham poder, que tinham influência, mandavam seus filhos para estudarem direito na universidade, na Faculdade de Direito de Olinda. Isso dos coronéis aqui da região Nordeste. O filho do Rodrigo, aliás, o filho do Nogueira Ascioli era um vagabundo, certo? Ele não queria saber de nada com nada. Então, mesmo ele tendo o pistolão para ele entrar, na entrevista ele foi tão péssimo, foi tão ruim, que disseram que ele não tinha condição de entrar. Aí o que é que o Nogueira Ascioli fez? Ele dividiu a verba que tinha para o Liceu, que era o nosso principal colégio, ó, que faltam 10 minutos agora. Pediu, continuou o Liceu com metade da verba, e a outra metade da verba ele criou a Faculdade de Direito para entrar o filho dele. Entenderam? Foi assim que surgiu a nossa Faculdade de Direito, aqui na nossa Salamanca. Como era o nome do filho dele, professor? Não lembro não. Há muito tempo que essa história eu soube, quando eu estudei na Federal de 94 a 98. Então faz tempo. Mas essa é a origem triste. Bem, dito isso, pessoal, aqui, norma de eficácia restringível, o 13, percebam, ó, você, por exemplo, pode ser uma pessoa com muita sensibilidade, sem ter se formado em computação e informática, mas você pode ser uma pessoa que constrói sites. Você sabe onde é que coloca as informações, você sabe como é que é um site mais pesado, mais carregado, um site mais clean. Ou seja, você pode ter a profissão de web design. E essa profissão ainda não foi regulamentada. No dia que ela for regulamentada pelo Congresso, o Congresso vai dizer as balizas de como deve se dar esta profissão. Todo mundo entendeu o que eu falei? Ou seja, a norma referente ao trabalho, ofício ou profissão é o exemplo aqui de eficácia restringível. Ela é feita pela função normativa do poder legislativo. Todo mundo entendeu? Entenderam? Sim ou não? Sim? Ok? Finalmente, pessoal, nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada. Ou seja, aqui há uma dificuldade no exercício do direito. Há a previsão de um direito, há a previsão de uma prerrogativa, de uma faculdade, de uma função, de um dever, de uma instituição, só que, porém, ela não existe, a instituição. Ou, porém, não foi regulamentado o dever. Então, vocês lembram quando, no primeiro encontro de hoje, nós vimos a ideia de norma constitucional não autoaplicável, quando nós lemos o artigo 37, inciso 7º, que trata do direito de greve do servidor público, é exemplo de uma norma constitucional de eficácia limitada. Todo mundo entendeu? Referente aqui ao Instituto do Direito de Greve, que até hoje não foi regulamentado. Todo mundo entendeu? Por causa dessa classificação de José Afonso da Silva, foram criados 2 instrumentos processuais no Brasil para tentar resolver, nas palavras do professor Alexandre de Moraes, ministro Supremo, foi colocada a ideia de resolução desse problema, que foi, em primeiro lugar, o previsto no artigo 5º, inciso 71. Em segundo lugar, a previsão do artigo 103 da Constituição, parágrafo
2º. Quem pode ler para mim? Pode repetir, Pode professor? repetir, professor. O artigo 5º, inciso 71. O artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ok. Então, pessoal, nós temos aí um instrumento chamado de mandado de injunção para quando existir uma falta de norma regulamentadora, ou seja, uma lei, você pode impetrar um mandado de injunção, provocando o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo ele obrigue o Poder Legislativo a fazer alguma coisa, na chamada omissão inconstitucional. Agora vamos ao artigo 103, parágrafo 2º. E pode ler. Enquanto vocês estão procurando aqui, eu estou procurando onde é que eu coloquei no YouTube o nosso primeiro encontro. Não estou achando aqui. Podem ler. Declarada essa, a inconstitucionalidade. Isso. Pronto. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-la em 30 dias. Aí, pessoal, é a previsão da chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, que é previsto aí nesse dispositivo, hoje previsto também na Lei 9868 de 1999, tá? Então, nós temos aqui o exemplo de norma constitucional de eficácia limitada, que deve ser resolvida por meio ou do mandato de injunção ou da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E o José Afonso da Silva, ele dividiu em 2 subtipos, de princípio institutivo. Então, aproveitando esse gancho, Tainá, leia aí o artigo 103b da Constituição. Só um minuto, 103. B. Acrescentado Achei. no 45. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo. Aí Ok, tem. deixa para lá o sendo. Você vai dizer quem são os integrantes, certo? São 15 autoridades que serão integrantes do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Tá. Assim que essa norma foi promulgada no dia 8 de dezembro de 2004 e publicada no dia 30 de dezembro, ele não tinha a norma para prever, não se sabia quem seriam as pessoas, ou seja, teve que surgir a lei a regulamentar o Conselho Nacional de Justiça, uma nova instituição criada, compreenderam? Daí trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo. Todo mundo entendeu? E agora vamos ao principal, as normas programáticas. Então, vamos agora ao artigo 196 da Constituição. Quem pode ler novamente o 196? Rápido, temos 1 minuto e 50 segundos. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e dos outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ok, obrigado pela pressa. Mais uma dica, pessoal. Mesmo tendo 1 minuto e meio, leiam os artigos devagar.
Leiam para escutar a voz de vocês. Vão lendo devagar para vocês irem compreendendo. Entenderam? Você não deve ler como a minha filha, como reza Pai Nosso. Pai Nosso que já rapidamente para ver se livra. Entenderam? Leiam, vão sentindo, vão compreendendo. Então, percebam, lembra que no encontro anterior de hoje eu falei que esse é um exemplo de norma principiológica? E é uma norma programática que é principiológica. Então, ela estabelece metas, estabelece objetivos a serem alcançados. Beleza pura. Vou encerrar, tá? E aí a gente vai continuar, não é isso? A gente vai resolver os exercícios, beleza? Beleza, professor. Valeu. Aqui fazer um intervalozinho de 10 minutos. Aí, quando for pertinho de eu entrar, preste atenção no WhatsApp, eu recomeçarei. Até já, queridos. Valeu. Abração.